E aí, oitavo ano, boa tarde, tudo bem? Como é que tá essa quarentena aí? Todo mundo quietinho em casa, estudando. Acabou o recesso escolar, né? Então agora vamos dar continuidade aonde nós paramos, não é isso? Tô com saudade de vocês, espero que tudo isso termine logo, que a gente possa se reencontrar, né? Muito bom estar pertinho, é muito bom rir junto, é muito bom brincar, é muito bom estudar junto. Então tô aí orando para que tudo isso acabe logo e a gente possa retornar, né? Para nossa salinha, para o nosso conforto, nosso ar-condicionado geladinho, não é isso? Bom, hoje nós vamos ficar praticamente a tarde inteira juntos, né? Porque nós temos 4 tempos de português. Na nossa última aula, antes de tudo isso acontecer, nós conseguimos finalizar sobre os contos, né? Falamos sobre o conto, sobre as principais características do conto, fizemos as interpretações todas, corrigimos, falamos sobre os tipos de sujeito também, concluímos e conseguimos corrigir. E hoje nós vamos falar sobre oração sem sujeito. A gente já aprendeu que a oração ela é formada por sujeito e predicado, não é isso? Nós já conseguimos classificar esses sujeitos, sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial, né, ou inexistente, sujeito oculto, indeterminado. Nós já falamos sobre isso e finalizamos. Então agora a gente vai trabalhar com a oração sem sujeito, tá? Então, como conceito, oração sem sujeito é aquela formada apenas pelo predicado. O verbo que integra o seu núcleo, ele é impessoal e está sempre na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela, não é isso? Então a gente sempre vai encontrar esse verbo na terceira pessoa do singular. Na oração sem sujeito, ela quase sempre vai começar por um verbo que vai estar na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. E tem um exemplo aqui pra gente, ó. Faz muito frio nas regiões sudeste e sul do país. É uma oração sem sujeito. Olha o faz aí, ó. É o núcleo do predicado, ou seja, ele é um verbo impessoal que está na terceira pessoa do singular. Faz muito frio nas regiões sudeste e sul do país. Então, o verbo aí é o faz, ele funciona como núcleo, né? Núcleo do predicado e ele está na terceira pessoa do singular. Tá bom? Os verbos em destaque estão empregados na terceira pessoa do singular e são chamados de impessoais. Então, sempre que a gente tiver o verbo na terceira pessoa do singular, ele vai ser chamado de impessoal. Por quê? Porque ele não constitui ninguém, ele não constitui um nome, ele não se refere a ninguém, ele não pratica ação nenhuma. Faz muito frio. Ok, faz muito frio, mas alguém faz muito frio? Não. Você não consegue direcionar isso para ninguém, por isso que ele é impessoal. Primeiro porque tá na terceira pessoa do singular e eu não tenho como saber. Terceira pessoa, ele ou ela, quem é? Não sei, não tem como saber, né? Eu não tenho como determinar, como dizer quem ele é. Então, ele é impessoal por esse motivo, tá bom? Por exemplo, ó, anoitece mais cedo no inverno. Anoitece, eu não estou dizendo quem anoiteceu. Eu estou dizendo que algo está acontecendo, que anoitece. Era um inverno rigoroso. Faz muito calor no norte e no nordeste do Brasil. Eu não tenho aí um sujeito, tá? Eu tenho um verbo impessoal que está na terceira pessoa do singular fazendo essa função, tá bom? A gente tem alguns principais casos de oração sem sujeito. O primeiro deles, verbos que indicam fenômeno da natureza. Por exemplo, chover, relampejar, ventar, nevar.
são verbos que indicam o fenômeno da natureza. Então, eu não tenho como caracterizá-lo, tá? E por esse motivo, ele é um verbo impessoal, tá bom? Uma outra regrinha é o verbo haver, no sentido de existir. Havia um clima de romance entre eles. Esse havia significa o quê? Que existia um clima de romance entre eles, né? Houve um equívoco com a autoria das cartas. Existia um equívoco, aconteceu um equívoco, tá bom? O verbo existir, quando é empregado no lugar de haver, ele é pessoal e apresenta sujeito. Por exemplo, há muitas testemunhas daquele encontro. Esse verbo haver, ele é impessoal, ele está na terceira pessoa do singular, ok? Observações sobre a oração sem sujeito. Em situações cotidianas, é comum o emprego do verbo fazer no lugar de haver para indicar a ideia de tempo decorrido. Usa-se: faz 2 semanas que você não me dá notícias, ao invés de usar há 2 semanas que você não me dá notícias. Usa-se: faz muito tempo que não tenho notícias dele, ao invés de dizer há muito tempo que não tenho notícia dele. Faz 10 dias que a escritora desapareceu misteriosamente, ao invés de há 10 dias que a escritora desapareceu misteriosamente. Os verbos que exprimem fenômenos da natureza, quando empregados em sentido figurado, tornam-se pessoais e, consequentemente, apresentam sujeito. Por exemplo, choviam elogios para o trabalho do rapaz. Seus olhos relampejavam de amor. Quando esse verbo ele é empregado com outro sentido ou com uma outra característica, ele faz o papel de sujeito. Seus olhos relampejavam de amor. Quem é o sujeito? Seus olhos, né? Relampejavam é o verbo e o amor aí é um sentimento abstrato. Então, seus olhos relampejavam de amor. Nesse caso, os seus olhos vai ser sujeito e essa oração tem sujeito. Por quê? Porque o relampejavam, ele não inicia a frase, tá? Se o fenômeno da natureza, se o verbo ou o fenômeno da natureza iniciar essa frase e ele estiver aí na terceira pessoa do singular, ele passa a ser um verbo impessoal. Agora, se ele estiver complementando a oração, como nesse último exemplo aqui, ele deixa de ser um verbo impessoal, tá certo? Então, só para resumir, oração sem sujeito é aquela formada apenas pelo predicado. O verbo que integra o seu núcleo é impessoal e vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Nós vamos sempre encontrar esse verbo na terceira pessoa do singular, tá bom? Nós vamos dar continuidade no grupo. Eu vou colocar as páginas do exercício para vocês e vou tirando as dúvidas de vocês pelo áudio, tá? Beijo, até já!